todos. É gratificante ver tanta gente aqui, realmente a gente até ficou um pouco preocupado, mas o tema é palpitante. Eu queria já chamar também para a mesa o Hugo e o Leonel, que vão fazer as próximas apresentações, porque aí já fica, vocês já vão se acostumando com eles também. Bom, nós começamos então falando não do ECF expressamente ou especificamente, mas sobre a adoção inicial da Lei 12.973, que é a nova lei do imposto de renda, e também nos restringimos à adoção inicial, porque esse é o problema do momento. Obviamente que a própria lei como um todo poderia ser discutida, mas para efeito de ECF e tudo mais, neste momento, o mais importante seria discutir a questão da adoção inicial. E aí eu queria fazer duas palavrinhas introdutórias. Primeiro é o seguinte, nós vamos falar aqui de uma aderência às normas tributárias, normas do imposto sobre a renda, e uma aderência à prestação de informações. Então é ECD, ECF, que nós estamos passando para o fisco. Mas eu quero chamar a atenção por um fato muito importante. Ontem foi publicado o decreto que regulamenta a lei anticorrupção. Vocês devem ter visto no jornal, né? Tem até a piadinha de que a presidente Dilma fez o evento na hora do almoço, porque é o momento em que as panelas estão ocupadas, né? Para não ter nenhum problema. Mas, de qualquer forma, teve o decreto, algo que já é esperado há mais de um ano. E nesse decreto, eu não sei quem de vocês já leu, mas nesse decreto tem dois pontos importantes referente à questão tributária. Um é importante, mas não vem ao caso aqui, mas um outro é importante. Dentro da lei anticorrupção, se as empresas tiverem manuais de procedimento, regras internas de controle, a empresa consegue, se for o caso, uma atenuante ou até está excluída das penalidades da anticorrupção. E uma dessas regras de controle interno é a boa qualidade das demonstrações financeiras. Tanto a boa qualidade das informações financeiras, das demonstrações financeiras, ou seja, uma contabilidade adequada, como a prestação de informações ao fisco. Então, quer dizer, o que nós estamos falando aqui hoje, o que nós vamos falar aqui hoje, obviamente com enfoque no pagamento de tributo e no cumprimento de uma obrigação acessória, que é dar informações à Receita Federal, isso, a partir de ontem, foi elevado a um grau maior, que é, inclusive, afastar as penalidades da lei anticorrupção. Então, quer dizer, nossa função está mais importante, já era muito importante, agora está mais importante ainda. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, vocês estão recebendo aí junto um livrinho que está na terceira edição, que são comentários sobre a lei. Por que está na terceira edição? A primeira edição veio em 2008, 2009, logo com a 11.638. A primeira edição era antes do RTT ainda, né, o impacto da 11.638. E aí teve a segunda edição com o RTT e a terceira edição agora com a 12.973. Ele é relativamente simples, mas é objetivo. E junto com isso, eu quero trazer para vocês, se é que vocês ainda não viram, isso aqui, claro que eu não vou entregar para vocês, tanto é que eu não me dignei nem imprimir no escritório, eu fui para um evento sobre isso e fiquei com o coisa de lá. O que é isso aqui? Isso aqui é a ECD em 4 páginas por folha. Então, se eu imprimir uma página por folha, vai ser 4 vezes isso aqui. Isso aqui é o novo regulamento do imposto de renda. Né? Bom, eu vou responder uma consulta, eu vou entrar com uma ação judicial, eu vou usar isso como regulamento do imposto de renda? Não. Mas, se eu tenho alguma dúvida sobre algum procedimento, joga aqui dentro. Joga aqui dentro do sistema. Se o sistema aceitar, é porque a Receita Federal aceita, ou ainda não percebeu para vedar. Mas de qualquer forma está lá. Se eu jogar e o sistema não aceitar, é porque a Receita Federal não aceita. Então, é um regulamento de imposto de renda eletrônico. Né? Por isso que eu tenho chamado agora que nós vivemos a era do imposto de renda eletrônico. Porque é isso. E aí a nossa preocupação
muito grande, com o sistema, obviamente, é isso que nós vamos passar, a ECF, são essas informações que vão. Antes da ECF, a própria ECD. Na Syncro mesmo, a gente estava conversando sobre esse assunto, aí, bom, quais são os prazos? A ECD, escrituração contábil digital, é 30 de junho, e escrituração contábil fiscal é 30 de setembro. É verdade? Teoricamente, sim. Mas, para eu preparar a ECF, a ECD já tem que estar preparada, assim, eu tenho que preparar a ECD já pensando na ECF. Então, qual é o prazo? 30 de junho para as duas. Né? Praticamente é 30 de junho para as duas. Mas vamos lá. Bom, essa introdução já estou fazendo, depois um controle da adoção inicial, ajustes específicos na adoção inicial, como eu falei para vocês, demonstração das diferenças na ECF, muito rapidamente, aqui é a parte mais legal disso, né? Não é exatamente como vai ser a demonstração. Nós vivemos, todo mundo aqui sabe, em 2007, uma mudança na lei contábil, né, na nossa lei contábil, e que teve, obviamente, repercussão na apuração do imposto de renda, porque se eu mudo a contabilidade, eu mudo o imposto de renda. Como é que era até 2007? Isso a gente lembra, né? Tá 8 anos atrás. Isso aqui funciona? Funciona. Nós tínhamos a contabilidade societária, eu chegava no lucro societário, esse lucro societário era a primeira linha do LALUR, e aí eu tinha adições e exclusões e chegava no lucro real. O que a Lei 11.638 fez? Mudou isso aqui, mudou o meu lucro societário. E aí é interessante, na primeira edição desse livrinho, eu dizia lá, eu falava, olha, não tem, claro, tem mudanças, mas não operacionais, porque é só eu fazer adições e exclusões, mantendo o jeito que está. Não foi o que a Receita Federal entendeu na época, e eu imagino até para ter tempo de estudar quais eram as repercussões, a Receita Federal, então, criou o que nós viemos a conhecer como FCONT, que já está com a morte decretada. Aliás, ele morreu e ressuscitou, mas morre de novo agora esse ano. E como é que era? Entre 2007 e 2014, ou 2013, para quem tiver feito a opção de antecipar a lei, eu tinha lá o lucro societário. Esse lucro societário, ele ia para o FCONT e era ajustado aqui, na declaração do imposto de renda também, eu tinha lá ajustes de RTT, isso no começo, depois vieram fichas específicas, eu tinha que demonstrar 2 contabilidades. Surgiu um lucro fiscal, que o nome não é adequado, mas é o nome que a Procuradoria da Fazenda deu. Aí eu tinha então o lucro fiscal, e do lucro fiscal eu começava a apuração do LALUR e chegava no lucro real. Então foi isso que nós tivemos durante o período do RTT, Regime Tributário de Transição. Muito bem, para as empresas que optaram por antecipar a Lei 12.973, que pelo que eu vi é a grande minoria quem antecipou, o que eu vou falar aqui vale para 2013 com referência a 2014. Para quem não optou, que é a grande maioria, pelo menos que eu vi, vale agora a partir de 2014 para a entrega da ECF agora em 2014, que é com o FCONT ressuscitado. Então era isso. A maior parte das empresas tem essa estrutura ainda até 2014. Continua tendo FCONT, mas no ECF também tem todo um capítulo, vamos dizer assim, da parte de RTT, que deve acabar. Porque quando nós formos entregar a ECF de 2015, não vai ter mais isso, né? Muito bem. Opa. Bom, no meio do caminho tinha um SPED, né? Bom, a partir de 2015 ou 2014, mas eu vou falar a partir de 2015, obrigatoriamente, o que nós temos? Sumiu. Não tem mais essa contabilidade intermediária. Isso é importantíssimo. Não existem mais 2 lucros. Não existe mais o lucro contábil e o lucro fiscal. Não existe mais isso. Voltamos ao que era em 2007. Isso é importante porque eu participei de uma discussão em que a empresa dizia o seguinte: não, agora eu continuo com o lucro societário
O lucro fiscal virou o lucro real. Então, para distribuir dividendos, eu tenho que considerar o lucro real. Não. Lucro real é base de cálculo de imposto. Para distribuir dividendos, continua o lucro societário. Voltou como era em 2007. É só a gente lembrar como é que era quem já era profissional naquela época. Quem não era agora vai ter que reaprender. Não existem mais dois lucros. Ok? Isso do ponto de vista jurídico é fundamental. Ah, mas e os ajustes? Porque a lei trouxe uma série de situações do IFRS que a lei não concordou, ela não quer dar efeito tributário. Bom, isso será adições e exclusões. Nós vamos ver com controle na parte B do LALUR, que agora é eletrônico, dentro da SF, ou com controle em subcontas, que é isso que a gente vai conversar daqui a pouco. Mas não existem mais os dois lucros. Ok? Muito bem. Então, o que aconteceu com a 12973? Fim da neutralidade. Tem gente que ainda fala que a neutralidade foi mantida na 12973. Nós temos que tomar muito cuidado, porque a gente pode até dizer que tem uma certa neutralidade, mas a neutralidade que a gente conheceu do RTT era aquela neutralidade de uma contabilidade societária e uma contabilidade fiscal. Essa neutralidade não existe mais. O que nós temos, eu prefiro, menos do que neutralidade, é o princípio da realização. A legislação tributária, ao disciplinar o IFRS, optou pelo princípio da realização. O que é isso? Valor justo é tributado? Não, enquanto não realizado efetivamente. Valor presente é tributado ou deduzido, dependendo do lado do balanço? Não, até que se realize efetivamente. Então não é exatamente a neutralidade que a gente tinha na época do RTT. Essa é outra coisa que a gente precisa ter em mente na hora que a gente começar a discutir conta por conta para pôr na ECD e para pôr na ECF, e essa distinção vai ser importante. Vai ser muito importante. O que esse cara está falando aí é teórico, não interessa. Interessa, vocês vão ver, interessa sim. E a hora que o sócio nacional, internacional, pulverizado de mercado ou dono da empresa virar e falar assim, me dê meu dividendo, por enquanto isento do imposto de renda, essa distinção vai ser fundamental. Ok? Bom, então eu tenho a substituição da neutralidade pelo que eu falei, princípio da realização. Eu tenho algumas normas contábeis tratadas expressamente pela 12973, então tem um tratamento tributário específico, por exemplo, depreciação, por exemplo, arrendamento mercantil, por exemplo, custo de empréstimo. Todas essas normas contábeis, e aí, aqui um parênteses, a lei, na minha opinião, foi bem escrita. A gente pode discutir a opção que foi feita, mas ela foi bem escrita, porque nós conseguimos, lendo a lei, identificar os CPCs, as normas contábeis. A gente consegue dizer, esse aqui é o CPC tal, esse aqui é o CPC, esse aqui é o 6, que é o arrendamento mercantil, esse aqui é um pedaço do 27, que é de imobilizado, esse aqui é o 20 do custo de empréstimo. A gente consegue identificar, daria até para... Bom, eu fiz isso, na minha lei tem lá, CPC tal, CPC tal. Então, algumas coisas estão específicas. Outras normas contábeis não foram tratadas expressamente pela Lei 12.973. E aí, o que acontece? Por exemplo, receita. Não, mas a 12.973 falou sobre receita. Falou sobre o conceito de receita bruta. CPC 30 e IFRS 15 não falam em receita bruta, falam em receitas. Para que eu preciso de um conceito de receita bruta? Para fins tributários. Então a lei veio e definiu o que seria receita bruta para fins tributários. Agora, qual é o momento de reconhecimento da receita? E aí um exemplo que eu gosto sempre de dar. Imagina que esse aqui seja um vinho, uma garrafinha de vinho. E aí tem caixas e caixas que uma pessoa no Acre comprou de um produtor de vinho no Rio Grande do Sul. O produtor de vinho no Rio Grande do Sul emite a nota no dia 27 de dezembro, sai o caminhão, e esse caminhão chega no dia 10 de janeiro, lá no Acre. Quando que o produtor do vinho vai registrar a receita? No dia 27 de dezembro, quando ele emitiu a nota fiscal, ou no dia 10 de janeiro, quando
o adquirente recebeu a mercadoria? Vai ser em janeiro. Isso é o que diz a lei contábil. E para fins tributários? Idem, porque a lei 12.973 não tratou dessa matéria. E aí foi engraçado, nós levamos lá na GV a equipe toda que preparou a lei da Receita Federal. Eu imagino que seja a equipe toda, porque tinham 6 pessoas. Quando eu fiz exatamente esse exemplo, e aí perguntei, bom, quando que é? 5 responderam, em janeiro. E aí um pegou o microfone e falou assim, estamos pensando. Não, não tem, estamos pensando. Se a lei tributária não disse expressamente, né, ah, mas ICMS, IPI é na nota fiscal. É, porque é outra coisa. ICMS e IPI não incide sobre receita, incide sobre a venda. PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social incidem sobre a receita, ou diretamente, ou o resultado dessa receita. Então, nessa particularidade, vale a norma contábil. E isso, na hora de preencher ECF, ECD, ECF, vai ser importante. Ah, isso não vai bater com a escrituração da nota fiscal. Não, não vai. Não vai mesmo. E nota fiscal, qual é o nome? Nota fiscal. Serve para o fisco. Não serve para a contabilidade. Eu não sei quantos de vocês têm essa diferença de receita, mas eu vi várias empresas que têm essa diferença de receita e tratavam como ajuste de RTT. E é verdade. Era um ajuste de RTT. Mais ou menos, né? Porque a norma sobre receita antiga lá do Conselho Federal de Contabilidade já dizia isso. É que a influência tributária era muito grande. Então a gente acabou esquecendo desse particular. Mas como é que eu faço, então, as normas contábeis não tratadas? O tratamento contábil serve para a tributação. Ok? Bom, e se tiver novas normas contábeis? Se aparecerem novas normas contábeis, por exemplo, a norma do leasing já está sendo avaliada no próprio IASB, lá em Londres. E vai mudar, não o leasing em si, mas todo o resto de locação, licenciamento de direitos e tudo mais. Se essa norma for aprovada, ela não terá efeito tributário. Só passará a ter efeito tributário quando uma outra lei tributária vier determinar. Então, com as novas normas contábeis publicadas ou que entraram em vigor a partir da medida provisória 627, que, se eu não me engano, é 20 de novembro de 2013 ou algo assim, é em novembro de 2013, as normas contábeis que entraram em vigor depois dessa data, elas continuam com a neutralidade, mais ou menos como era o RTT. Qual é a grande diferença? Agora vocês já sabem. A grande diferença é que eu não tenho uma contabilidade fiscal. Então, se eu tiver uma norma contábil nova, que não tem tratamento ainda na lei tributária, como é que eu vou tratar isso? Como ajuste de RTT? Não, o RTT acabou. Eu vou tratar como adição ou como exclusão. E aí não prejudico o meu lucro societário. Vou distribuir meu lucro societário. Ah, mas veja, eu sou uma empresa que tem um ativo biológico. A lei não tratou do ativo biológico. Não tratou expressamente do ativo biológico, mas tratou do ajuste a valor justo. E o ativo biológico segue a avaliação a valor justo. Ah, mas então quer dizer que se eu tenho a minha plantinha que está crescendo, tenho uma receita por conta desse ativo biológico, que é valor justo, faço o controle em subcontas, como a gente vai ver daqui a pouco, e meu lucro societário vai ser muito maior do que aquele que eu submeti à tributação. Posso distribuir isento do imposto de renda? Pode. Como não? Claro que pode. Ah, eu fiz um ajuste ao valor presente que aumentou o meu lucro. Estou controlando para fins tributários em subconta. Quer dizer, meu lucro societário é muito maior do que o lucro que está sendo tributado. Pode distribuir? Pode. Esse é o grande efeito de não termos mais o RTT. Aí eu estou dando exemplos. Primeiro, eu não sei quantos daqui, pela lista que eu vi lá, não deve ter ninguém que tenha ativo biológico. Mas se tiver um ou outro.
Mas, bom, então isso não se aplica a mim. Ok. Então vamos pensar na depreciação? Na depreciação eu acho que já... Opa! Depreciação até o meu escritório, que o Hugo está fazendo, quer dizer, está preparando para começar a fazer auditoria. Até o meu escritório tem depreciação. Eu faço a depreciação de uma máquina em 25 anos, porque eu vou ter aquela máquina, o arquivo do meu escritório. Isso vai durar o tempo do escritório. Talvez eu mude porque vai precisar expandir. Mas eu posso dizer lá, 25 anos. Ah, mas pela tabela da Receita Federal é 10. Ok. Para efeito tributário, eu vou depreciar em 10 anos. Ou seja, a depreciação grandona. Valor do custo dividido por 10. Na minha contabilidade societária, é aquele mesmo valor dividido por 25. Ou seja, o valor pequenininho. Eu tenho um lucro maior societário do que sujeito à tributação. E isso, depreciação, todos nós temos. A menos que a depreciação seja maior do que a taxa da Receita Federal. O que é uma minoria também das empresas que acontece. Então, a depreciação me gera um lucro societário maior e um lucro tributário menor. Posso distribuir esse lucro isento do imposto de renda? Sim. O que vai acontecer, no meu exemplo, é que no 11º ano, aquela depreciação que eu estou registrando não pode mais ser deduzida. Então eu vou passar a adicionar. Mas durante 10 anos, eu estou distribuindo um lucro maior do que eu estou submetendo à tributação. Essa foi a opção da Receita Federal. A lei diz isso. Ok? Tudo bem? Ah, esse cara está falando besteira. Eu não estou, não. A Receita Federal falou isso. Arrendamento mercantil, idem, eu vou deduzir a parcela paga. E aí vou adicionar, obviamente, a despesa de depreciação e a despesa financeira. Só que a soma da despesa de depreciação e da despesa financeira, normalmente, é menor do que o da parcela. Então eu vou deduzir para o imposto um valor maior do que está na contabilidade. É isso mesmo? É isso mesmo. Só que a gente tem que ter em mente que isso é uma questão temporal. Daqui a pouco isso se reverte. Eu vou deixar de pagar imposto agora para pagar imposto daqui a pouco. Tá ok? Muito bem. Então é isso. Se já foi tratado, eu tenho o tratamento que eu olho na lei. Se não foi tratado, mas a norma contábil já existia, a norma contábil vale para efeito tributário. E se eu tiver novas normas contábeis, que obviamente não foram tratadas na lei, adição e exclusão até que venha uma lei que diga exatamente isso. Agora, então essa é a regra geral para tudo, a partir de 1º de janeiro de 2015. E como é que é a adoção inicial? Aí nós vamos ter que recuperar o nosso F-Conte, né? Por isso que a Receita Federal, talvez por isso a Receita Federal tenha permitido que a gente dê uma ajeitada, porque nós vamos precisar do F-Conte agora, que nós vamos ter que fazer o quê? O seguinte, eu vou ter que comparar o meu ativo em 31 de dezembro de 2014, 31 de dezembro de 2014 ou 31 de dezembro de 2013, para quem antecipou, mas eu vou falar para os que não anteciparam. 31 de dezembro de 2014, eu vou apurar qual é o meu ativo em IFRS. Isso é fácil, balanço societário. É só olhar lá no balanço societário. E vou olhar o que eu vou informar esse ano, porque eu ainda vou entregar o F-Conte. Aquele ativo que eu estou olhando lá, por exemplo, contas a receber de longo prazo, que pode estar diferente, né? Porque eu tenho ajustes de IFRS que eu não tenho na legislação, no BR-GAAP que eu tinha em 2007. Então eu vou olhar. Bom, meu ativo no F-Conte está menor. Se meu ativo no F-Conte está menor, quer dizer que o IFRS me trouxe um ganho. Tudo bem? Se até um advogado entendeu isso, para contador, administrador é fácil. Se o meu ativo no IFRS está maior, é porque eu tive um ganho dentro do IFRS. E a mesma coisa, só que com sinal trocado, acontece no passivo. Se o meu passivo em IFRS é menor do que o meu passivo em F-Conte, algum empréstimo que eu tive algum ajuste, alguma coisa assim, eu também tive um ganho, a empresa teve um ganho. Então, nós vamos apurar isso. Pega o balanço 31 de dezembro de 2014 e pega o F-Conte que nós vamos preparar. Ou seja, reverto tudo que eu tiver de IFRS lá, faço com base na lei em vigor em 2007. Essa diferença que é um ganho, o que eu vou fazer com ela? Apuro essa diferença
e vou adicionar, porque eu tive um ganho que não foi tributado ainda. Como a partir de 1º de janeiro de 2015 eu não tenho mais duas contabilidades, eu só tenho a contabilidade em IFRS, então esse ganho vai aparecer. É isso que vale a partir de agora. Então o que eu faço? Pego esse ganho que eu tive, essa diferença, e vou adicionar conforme a realização, fazendo controle em subcontas com um lançamento a crédito. Eu tiro do ativo e ponho embaixo. Basicamente isso. Tá? Isso vai estar no F-Cont? Vai. É o Y665, se eu não me engano, que eu vou falar lá na frente, mas não, só vou citar isso, que é o Leonel que vai aprofundar. Eu tenho um lugar lá que eu vou dizer isso. Ah, qual vai ser o tamanho desse registro na empresa? Depende do tamanho do F-Cont. Se não tiver nenhum... Vamos imaginar uma empresa que não tenha sequer um imobilizado. Alguma empresa de licenciamento de marcas. Não tem sequer um imobilizado. Tem um contrato que é um intangível, que ele não vai amortizar por algum motivo, marca própria. Qual é o ajuste que tem de IFRS e BR-GAAP? Praticamente zero. Então vai ter que ficar controlando em subconto? Não, não tem o que fazer. Agora, quando eu comparar o F-Cont com o meu IFRS, se tiver um ganho, seja por conta de diminuição do ativo, seja por conta de aumento do passivo, essa diferença será adicionada conforme a realização. Tá? Depende do que é. Se for ativo imobilizado, é depreciação. Se for algum ativo circulante, é conforme a baixa desse ativo circulante. Aí vai conforme a realização, pelo prazo que for necessário. Tá ok? E o controle, é parte B do LALUR? Não. Regra geral, tem algumas exceções, mas a regra geral é controle em subcontas. Aí o que eu já ouvi também, mas aí vamos levar para o extremo também. Eu sou uma empresa de capital aberto que publica o balanço. Eu vou ter que publicar essas subcontas? Não. Isso vai estar no ECF com certeza. ECD o Hugo vai falar daqui a pouco. Esse é um controle para o fisco. O meu acionista, o meu sócio, o banco que eu vou pedir empréstimo, precisa saber o que eu estou controlando de subcontas? Não. Quem precisa saber disso é o fisco. Então, quando eu preparar um balanço para apresentar para o banco, se eu quiser, de alguma forma, imprimir o que tem na ECD, o que tem na ECF e levar, vai aparecer. Agora, se eu fizer um balanço para ser publicado, não precisa. Essa subconta é uma exigência tributária, não é uma exigência contábil. Bom, e do outro lado, pode acontecer o seguinte. Em IFRS, o meu ativo é menor. Quer dizer, eu perdi. Com a avaliação de IFRS, a empresa perdeu, porque o ativo é menor. Ou o passivo é maior em IFRS, quer dizer, a empresa perdeu também. Seria despesas a serem reconhecidas. O que eu faço? 31 de dezembro de 2014, apuro isso. F-Cont, comparo os dois. Deu diferença nesse sentido? Ou seja, era uma perda no F-Cont que não foi reconhecida no IFRS? Bom, eu apuro essa diferença e essa diferença será excluída conforme a realização e também controlada em subconta. E se não fizer nada de subconta? Bom, se não fizer nada de subconta, a diferença positiva será totalmente tributada no momento e a diferença negativa não poderá ser excluída. Tá? Aí nós podemos chegar à seguinte conclusão. Bom, 2014, meu prejuízo foi muito grande. Apesar da economia ter ido bem, nós temos vendido bastante, de o dólar ter se mantido controlado, taxa de juros também baixa. Apesar de tudo isso, a minha empresa foi ruim. E teve um prejuízo muito grande. Eu não vou ficar fazendo controle em subcontas, nada, deixa esse negócio aí, vai absorvendo o meu prejuízo e acabou. Tomar cuidado, porque a Receita Federal está esperta com isso agora. Para alguns ajustes, eu não posso aproveitar um prejuízo para não fazer a tributação do que seria devido. Então ele pode falar, não, tá bom, você faz o que você quiser, só que esse prejuízo eu não vou deixar você usar nunca mais. Essa é um pouco a punição de não ter subconta.
Então, quer dizer, paga-se o imposto e não se recupera depois. Porque eu poderia dizer, pago o imposto agora e depois o prejuízo, eu vou, por exemplo, um valor que eu teria que excluir. Não, tá bom, então eu não vou deixar para lá, mas depois de alguma forma eu recupero via prejuízo, porque eu tive esse prejuízo. Não, não pode. Ok? Então, dois pesos, duas medidas? Sim. A lei está desse jeito. Bom, vamos lá. Por dever de ofício como advogado. É possível questionar? Sim, é possível questionar. Vale a pena? Não sei. É caso a caso. Eu tenho uma ECD para ser preparada, eu tenho uma ECF para ser preparada. Isso é o que vai viabilizar a distribuição de dividendos. Isso é o que vai viabilizar um empréstimo com custo de capital baixo. Isso é o que vai viabilizar participar de uma concorrência pública. Isso agora é o que vai viabilizar eu ter um excludente da lei anticorrupção, desde o decreto de ontem. Vale a pena? Sinceramente, não sei. Não é só fazer conta, eu tenho que analisar o evento como um todo, qual é a repercussão disso. Então, o que eu sugiro? O FCONT vai ter que ser feito. O balanço de 31 de dezembro eu já tenho com base em FRS. Para as empresas que têm auditoria, já está lá, senão a auditoria não vai deixar. Então, faça. Até para o preenchimento da ECF. Fora, o que eu não falei aqui se isso for mal preenchido na ECF, eu tenho as multas. Né? E aí tem um problema na multa, que assim, ainda não se resolveu. A contabilidade, ela se faz com lançamento único ou é partidas dobradas? Partidas dobradas. Desde Luca Pacioli, em 1494. Isso nunca mudou dentro da contabilidade. Muito bem. Partidas dobradas significa 2 lançamentos para cada operação. Pelo menos 2. Pode ter mais. Pelo menos 2. A multa vai ser apurada por cada crédito e débito ou pelo lançamento como um todo? Imagina que eu tenho vários... Leasing. Leasing é algo que traz... Um contrato de leasing me gera o ativo, a depreciação do ativo, o passivo, os juros do passivo e ajuste a valor presente. 5 lançamentos. Eu vou ter... Se eu errar... No arrendamento mercantil são 5 multas? Ou é uma só? Isso não está definido ainda. Então, toma muito cuidado. Só espero que isso não seja definido num auto de infração que vocês recebam. Né? É o pior jeito de saber como a Receita pensa é a hora que chega o auto de infração. Né? Bom, já recebi plaquinha ali e eu tenho que acelerar um pouco. Vamos lá. Algumas... eu não diria exceções, porque pode não ser exceção, mas o que principalmente a instrução normativa 1515 trouxe expressamente, controles separados. Aí vai se aplicar para algumas empresas e não vai se aplicar para outras. Atividade imobiliária. Até o ano passado a gente usava o quê? O REF, o resultado de exercícios futuros. A partir de 1º de janeiro de 2015 não existe mais resultado de exercícios futuros. Bom, mas quer dizer então que eu vou ter que tributar toda aquela receita? Fiz um lançamento, vendi tudo no lançamento. Como a economia está boa, eu vendi tudo no lançamento e ainda todo mundo pagou à vista. Eu vou reconhecer tudo isso e tributar? Não. Mas eu não tenho mais o REF, o resultado de exercício futuro. Não tem problema. Trata no valor. Parte B do LALUR. Não é subconta? Não, não é subconta. Parte B do LALUR. Então eu vou ter uma receita, posso até ter uma receita grande e faço os ajustes no LALUR. Excluo, adiciono conforme o tal do POC. Quem é de consultor aqui, eu vi que tem algumas, está entendendo o que eu estou falando. Diferido. Aí vai depender, né? Ou um controle subcontas, ou na parte B do LALUR, depende do que for. Ok? Porque o ativo diferido não tem mais. Vai ter o saldo. Aí vai ficar um saldinho lá. E aí nós temos que olhar, por exemplo, as despesas pré-operacionais têm que continuar existindo para fins tributários. Apesar de não ter mais o ativo diferido na contabilidade, despesa pré-operacional eu não posso deduzir. Eu deduzo para fins contábeis, mas não deduzo para fins tributários. Eu tenho que esperar. Então tem que ter esse controle. Leasing, aqui é importante. Vai ter subconta de leasing? Não. O leasing vai ser tratado na parte B do LALUR. Isso é um item importante. Então eu vou ter adições e exclusões. O leasing tem os dois, né?
Eu tenho a adição da despesa de depreciação e a adição da despesa financeira. E tenho a exclusão da parcela. E aí eu tenho que controlar isso na parte B do LALUR, porque daqui a pouco a depreciação, a hora que acabar o contrato de leasing, a depreciação passa a ser indedutível, a depreciação e a despesa financeira. Então eu vou acumulando isso lá na parte B do LALUR e depois eu vou revertendo. Quando acabar o contrato de leasing eu passo a reverter despesa financeira e despesa de depreciação. Não é subconta, é parte B do LALUR. A mesma coisa acontece, embora não esteja expresso, mas é um entendimento que para mim é mais lógico, que acontece com a depreciação. A depreciação, a gente tem que ver como é que isso vai caminhar. Eu acredito que o layout da ECF já está 90% pronto, mas ele ainda sofre alguns ajustes. Mas o que eu tenho percebido é que a depreciação também será parte B do LALUR, não será subcontas. Porque eu não vou precisar ter uma subconta para cada item do ativo imobilizado, para depreciação de cada item do ativo imobilizado. Eu trabalho isso na parte B do LALUR. A confirmar. Fim. Um minutinho. Equivalência patrimonial. Não tem controle em lugar nenhum. A partir de 1º de janeiro de 2015, o que vier de ajuste de equivalência patrimonial é adicionado ou excluído. Não tem sobras. Então esse aqui é algo que não tem repercussão na adoção inicial. Eu simplesmente passo a adotar. Agora o que ficou para o passado ficou. E concessão de serviço público também tem lá as suas formas. Como eu não vi muita... Tem energia, né? Energia tinha bastante gente inscrita. Aqui é um pouco mais complicado, porque eu faço aqueles ajustes de ativos e passivos e a regra geral é a mesma. Eu vejo quanto que eu teria que tributar ou deduzir se eu tivesse adotado o IFRS. Aquele saldo eu vou ou adicionar ou excluir, dependendo da conta, pelo prazo da concessão. Então vai ser esse, que é o prazo de amortização, né? É o prazo de realização, é o prazo da concessão. O problema é que eu podia até o ano passado estar aproveitando essa diferença dentro do próprio ano. Subconta, final. Em último nível, a gente também não tem muita certeza o que é esse último nível, é o último nível de cada empresa. Eu tenho uma conta ativo imobilizado, não tem nada, nenhuma separação, é ativo imobilizado. Esse é meu último nível? Né? Me parece que não, que o último nível vai ser efetivamente numa apresentação mais comum. Subcontas, então, o valor contábil será o somatório da conta e da subconta. O que eu publico, por exemplo, se eu tiver que publicar balanço, ou se eu mostrar para o banco? É a somatória das duas, que é o IFRS. Para o fisco, eu pego aquilo e abro em duas coisas. Um, efeitos tributários, o outro, sem o efeito tributário. Controle em subconta, obviamente, dispensa a parte B do LALUR. Aí a gente tem que estar muito atento, porque o IR diferido ativo e passivo a gente faz muitas vezes com base na parte B do LALUR. Se não tiver na parte B do LALUR, não tem ativo ou passivo, IR ativo ou passivo diferido? Tem, só que a conta eu vou ter que considerar subconta. Então ficou um pouco mais complicado. E a ECF, é o que eu tinha falado, registro Y665, vou me restringir a isso, depois de ter uma rodada de perguntas, vocês fiquem à vontade. Que é esse registro? É exatamente o demonstrativo das diferenças na adoção inicial. É aquilo que eu falei, qual é o valor que será adicionado pelo prazo de realização, qual é o valor que será excluído pelo prazo de realização e, considerando a concessão de serviço público, o prazo de realização é o que remanesce do contrato. Eu acho que acabou? Não. Bom, último ponto, então. Que aí eu já passando para o Hugo a palavra. Vejam, nós temos que ter o seguinte trabalho. Antes, como é que a gente fazia? Tocava a vida na contabilidade, preparava a contabilidade e ia preencher a DIPJ. A DIPJ, muitas vezes a gente fazia de uma forma a entregar para o fisco. Se a última linha bater, tudo bem. Parece trainee de auditoria. Eu já fui trainee de auditoria. A gente auditava, quando era muita coisa, a gente auditava a linha de soma e dizia a soma foi conferida.
Se lá em cima está tudo errado, eu não sei, mas a soma está certa. Era mais ou menos isso que a gente fazia na DIPJ. Que era assim, num tempo, como é que era a ficha 4 de custo? Estoque inicial, estoque final, diferença, compras. A gente ia lá olhar quais eram as nossas compras? Não. Estoque final. Estoque inicial eu tenho na contabilidade, é o final do ano passado. Estoque final eu tenho na contabilidade, compras pela diferença. Aí o que a DIPJ fez? Abriu compras no mercado interno e compras no mercado externo, importação. Ixi, agora ficou mais difícil. Então vamos lá. Estoque inicial, eu tinha, tá bom. Estoque final, eu tinha. E agora? Bom, DI. DI me diz quais são as importações. Então eu tenho importação. E as compras no mercado local? Diferença. Isso não dá mais para fazer. Não. Gente, isso é muito sério. Dá para fazer? Dá. O sistema aceita, o sistema não está tão amarrado assim. Mas não pode ser feito isso. É uma exposição. Porque é o Big Brother fiscal. É o Big Brother fiscal mesmo. Não esse Big Brother da Globo. O Big Brother do George Orwell, de 1984, que via tudo. Quer ver? O que chega mais perto disso é aquele filme com Tom Cruise, que eu esqueci o nome, Minority Report. Que ele entra no supermercado, o supermercado cumprimenta porque leu a íris dele. Né? Daqui a pouco a gente chega nesse negócio. Então, não pode. Tem que estar direitinho. Então, tem que fazer direito. A ECD tem que estar adequada, já olhando o efeito da ECF. E, gente, não dá, última coisa mesmo, não dá para preencher ECF como a gente preenchia da IPJ. Não dá. A gente tem que estar olhando para a ECF a hora que começar a montar a ECD. Porque isso não vai bater. E vocês sabem, pessoal da Syncro mais do que eu, que programa de computador, quem programa é inteligente, mas o programa em si é burro. Se não fechou, ele vai dizer, está errado. Aí nós vamos ter que explicar. Ok? Aí até explicar já foi, né? Ok? Então, tomar muito cuidado. A gente tem que estar olhando lá para setembro já. Olhar para... Tem o FCONT esse ano, ainda tem que fazer, tem que amarrar, tem que ver como é que está o FCONT passado. Não está fácil. E vai ser tudo amarradinho agora dentro do sistema. Daqui a pouco chega o E-Social também, daqui a pouco vem a nota fiscal eletrônica direto, daqui a pouco vem retenção na fonte, que já tem um pedaço, daqui a pouco está tudo ali. Muito obrigado.